Bom dia! Hoje, domingo, dia 21/9, às 6h32 da manhã. Galera, deem moral, deixem seu like aí, curtam, porque essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Fiz um vídeo, uma análise boa pra caramba e percebi que o microfone estava desligado. Então vamos lá gravar mais uma vez essa análise e, por favor, dê essa moral aí. Se inscreva se você não tiver inscrito e deixe seu joinha aí, porque não é fácil não, viu. Vamos lá, vamos falar do Jerome Powell e do Fed. Quarta-feira a gente esteve conhecida como uma super quarta, com Jerome trazendo redução da taxa de juros em 0,25 pontos base, e uma declaração ali com algumas perguntas bem interessantes. Na minha visão, uma pergunta que ficou bem marcada ali, ao meu ver, foi quando perguntaram ao Jerome Powell sobre as taxações de Trump, se isso estão ajudando e proporcionando, ajudando na inflação, né, se elas estão contribuindo para o aumento da inflação lá nos Estados Unidos. Ele disse que provavelmente sim, e tem influência. Claro, a inflação ela não vai acontecer unidirecional, ela não tem apenas uma causa, né. Então, sim, as taxações de Trump estão influenciando, nas na inflação nos Estados Unidos. Mas e aí, qual é o problema disso? O problema disso é que o Jerome não tem muito o que fazer com isso, e a redução, incentivo ou desincentivo, né, aumento ou redução da taxa de juros, não vai ter um forte impacto na inflação, caso esse fator seja um dos fatores primordiais ali para a inflação, né. Mas a gente tem que ter outros pontos muito importantes, eu venho sempre falando, a gente precisa acompanhar a liquidez global, não só pelo M2, o M2 é um gráfico que vem um pouco atrasado, a gente precisa ver como é que está o apetite e como é que está, sendo depositado principalmente a verba ali nos ativos de risco, nos lixos que tem nos Estados Unidos, né, nos junk bonds que são chamados. Então isso também mostra para a gente a liquidez, e a gente ainda segue tendo um grande apetite pela liquidez, a liquidez ainda segue abundante nos mercados. Enquanto a gente tiver liquidez, a grande probabilidade é que o preço e os mercados e os ativos continuem subindo. Aí você pode estar se perguntando, mas o Bitcoin não está acompanhando essas movimentações, ele parou enquanto o ouro segue subindo, o S&P 500 segue subindo também. E por que que isso está acontecendo? Eu venho batendo na tecla, a mesma tecla. As baleias antigas. O que a gente está vendo agora é meio que uma briga de baleias. Na verdade, a gente está vendo baleias fazendo coisas diferentes, né? Dois grupos de baleias fazendo coisas diferentes. Um grupo das baleias antigas que compraram seus bitcoins dos 5 a 10 dólares estão distribuindo uma zona muito atrativa para elas fazerem esse tipo de movimentação, elas realizarem lucro. E, pelo outro lado, quem está absorvendo essa liquidez são as instituições que estão chegando no mercado agora e elas estão comprando. Não com a mão tão acelerada como antes, por isso que a gente está vendo o preço se mantendo no mesmo range, mas querendo ou não, o preço segue se mantendo no mesmo range. Indica que elas estão absorvendo a liquidez, pelo menos para não deixar o preço derramar, cair, corrigir, por causa de tanta realização. Então, eu acredito sim que as instituições novas ainda elas estão absorvendo essa liquidez, que a gente pode ver o preço voltar a subir quando essas baleias, né, derem um pouco de trégua e pararem um pouco essa realização aí de lucro. Mas não tem como a gente afirmar o que é que vai acontecer, né, o que a gente pode ver é observar os mercados, a gente tem grandes chances ainda de continuar, principalmente por isso, o apetite ao risco ainda segue firme e forte, a liquidez global ainda é abundante, enquanto a gente tiver liquidez, as maiores probabilidades é que o preço continue realmente a subir. Então, é isso, a gente tem pontos muito interessantes para a gente estar sempre observando, a gente está vendo ali, claro que o mundo segue num momento bem delicado, a gente vê alguns bancos, instituições caminhando em direção ao ouro. Eu fiz um vídeo falando sobre a China que vem comprando 10 vezes mais ouro do que ela vem declarando. Pô, ninguém é besta, e se a China está fazendo isso, algum propósito ela tem, algum plano ela tem bem elaborado, e ela está seguindo a risca. A gente sabe que quando a gente vê o mundo indo na direção do ouro, normalmente é em busca de proteção. O ouro é um ativo de proteção, o ouro é um ativo muito antigo, já sobreviveu décadas e mais décadas, histórias e mais histórias do mundo. Então, isso é a segurança do ouro, por ele ter sobrevivido historicamente de vários intempéries da vida, da história do mundo, do planeta, isso prova que o ouro é um ativo seguro, é um porto seguro. Então, quando a gente vê muitos países indo para a direção do ouro, algo pode estar acontecendo sim, a gente tem que ficar atento sim. Mas quando tiver liquidez global, eu acredito que a festa não acaba, a gente tem grande chance de continuar essa movimentação de alta.
E a gente está vendo S&P subindo com o ouro. Normalmente a gente vê a direção dos ativos mudando um pouco. Nesse momento agora o que a gente está vendo é o ouro subindo, absorvendo muita liquidez, o S&P 500 também, ativo de risco vem subindo também. O Bitcoin que está um pouco estagnado ali, como eu falei com vocês, a minha visão é por causa dessas baleias antigas. E aí, o que pode aguardar daqui para frente, final de 2025 e início de 2026? O ponto, liquidez global, quando tiver liquidez global, a gente tem grande chance de continuar essas movimentações de alta. Claro que as baleias precisam dar uma trégua para o Bitcoin também acompanhar essas movimentações aí do S&P 500 e do ouro, que o ouro vem fazendo. Então, sem mais histórias agora, vamos olhar os gráficos, e aí a gente vai conseguir observar as movimentações, zonas que são importantes, lembrando sempre que pai mente, mãe mente, irmão mente, amigo mente, mas o gráfico não mente, é sobre dados, então vamos que vamos. Vamos aqui iniciar com esse panorama geral. A gente tem aqui o gráfico do S&P 500 no diário, Bitcoin no diário, o ouro no diário e o DXY, que é o índice do dólar. Não é novidade que o Trump quer que o dólar vá perdendo força, porque ele está estimulando a economia interna do país. Então ele quer que a produção nos Estados Unidos aumente e que o mundo comece a abraçar também os produtos feitos ali, produzidos nos Estados Unidos. E com o dólar mais barato, obviamente, ele tem grande chance de continuar vendendo. Além da dívida também, que já é muito grande, ficar mais barata, né? Então, porra, para eles agora, nesse momento, é muito interessante que o dólar continue caindo. Apesar de a gente ter corrigido bastante o índice do dólar, e agora está armando a divergência aqui pelas limas, quem sabe enfraquecimento dessa movimentação de baixa e possível pullback aí, ou alguma movimentação de alta para poder até depois continuar essa movimentação baixista. E aqui a gente tem um S&P 500 e um gráfico muito bonito aqui pelas limas, as duas limas juntas na cor branca apontada para cima. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está numa tendência clara de alta no diário, quer dizer que essa tendência não só está clara, como ela também está muito forte, enquanto o preço estiver trabalhando acima das duas limas centrais aqui, elas estiverem na cor branca, uma tendência forte e clara de alta. O preço pode corrigir? Pode sim, o preço não vai uma tendência linear, de forma linear, então ele busca correções, e as correções, inclusive, são os momentos que a gente tem que estar ali aportando, fazendo mais caixa, comprando mais. Então a gente pode corrigir aqui até a zona dos 6.425 para continuação de movimentação de alta. Aqui o que eu vejo é uma tendência clara e forte de alta. O Bitcoin, Genaro, não está na mesma situação. E por quê? O porquê eu já falei para vocês, e realmente a gente tem uma divergência aqui nas limas. Essa divergência, afastamento, isso é um ponto de atenção, pode dizer para a gente um enfraquecimento dessa tendência de alta. E aí, para a gente sair desse padrão, o preço precisa romper a segunda lima central aqui no 118.361, se manter acima, e aí a gente tem grande chance de voltar a ter pernadas de altas fortes em direção a essas limas coloridas aqui que são resistências. Porém, na minha visão, aqui é um no trading zone. A gente precisa aguardar, o preço vai romper para cima ou vai buscar aqui suporte no 114 e romper para baixo. Se romper para baixo, uma divergência como essa, a gente está entrando em um padrão de baixa aqui no gráfico diário, e aí sim a gente teria pontos muito importantes, suportes muito importantes para a gente respeitar. E se a gente quiser continuar a movimentação de baixa, mas a gente poderia ver correções acontecendo no Bitcoin. O que eu estou falando aqui, para retornar a movimentação de alta, o Bitcoin precisa fazer, romper a segunda lema central, se manter acima, a movimentação bem semelhante a essa aqui que o ouro fez. O ouro também, divergência baixista, enfraquecimento, fez uma lateralização, mas rompeu para cima aqui, se manteve acima das duas lemas centrais. O que é que isso indica? Continuação de movimentação de alta. E o que, é que o preço vem fazendo? O ouro vem, continua subindo. Agora o ouro vem sendo cotado $3.684 a onça. Então o ouro aí já rompeu máximas históricas, segue rompendo máximas históricas, sim, vem sendo muito absorvido pelos bancos centrais, países também, China, e vamos lá. O DXY, correção, já expliquei para vocês, divergência, pode ser que ele volte a subir. Então, vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin, gráfico diário, para a gente tentar entender aqui price action com as limas, pontos importantes, zonas de compra e tudo mais. Vamos lá. Gráfico diário, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa. Já foi rompida uma vez, atingimos o alvo aqui desse canal, desse rompimento, mas voltamos para o range, renovamos fundo, e aí teve uma declaração de Jerome Powell, a gente atacou mais uma vez aqui, voltamos aqui, né, e fizemos essa renovação de fundo. Mas voltamos a demonstrar força, rompemos a linha de tendência de baixa e dessa vez vimos nos mantendo acima, o que é muito importante para o preço se manter acima dessa zona, dessa linha de tendência de baixa. E zona importante aqui, caso venha acontecer um reteste no 113.910, seria uma zona muito importante para o preço vir retestar, né, buscar aqui interação e continuar essa movimentação de alta. Porém, é importante que o preço se mantenha acima aqui dessa zona. E essa zona é importante apenas pelo price action? Não.
Vamos nadar aqui pelas NEMAs, e também a gente pode ver que as NEMAs estão demonstrando para a gente que tem uma zona muito importante aí também, está colado aqui essa segunda NEMA central com essa linha de tendência de baixa. Então pelas NEMAs e pelo Price Action, a gente tem aí os $114.000 como suporte mais importante, que o preço se mantém acima dele. E se romper, Genaro? Se romper, a gente volta para o range baixista, abaixo das duas NEMAs centrais, e aí a gente pode ver o preço voltar a buscar interação com essas NEMAs coloridas. E aí, e se a gente entrar nesse cenário de correção, quais seriam os suportes mais importantes? Obviamente que primeiro, essa Nema Lilás aqui, que já segurou o preço uma vez, no 108.922, que ela está posicionada agora nesse exato momento. Porém, a gente tem outras zonas ainda mais importantes no caso de uma tendência de médio e longo prazo, que seria essa linha de tendência de alta aqui, né, pelo Price Action, e as duas Nemas, tanto a azul quanto a verde. Esse range aqui é um range muito importante que o preço respeite, ele já vem respeitando há muito tempo. Toda vez que a gente vê o preço, as Nemas fazendo uma divergência baixista, o preço buscou interação com essa zona das duas Nemas aqui, a azul e a verde, e voltou a subir. Aqui, mais uma vez, o preço divergiu, veio buscar aqui dessa vez só azul, não foi na verde, e voltou a subir. Então, se o preço volta para o range baixista aqui das duas Nemas, como a gente fez aqui das outras vezes, e a gente voltar a buscar interação aqui com as Nemas coloridas, a gente vai ter aqui a zona dos 93.882 e os 89.969 seria esse range aqui como mais importante para o preço se manter acima. Então a gente tem a linha de tendência de alta e as duas Nemas que o preço já vinha fazendo interação com elas e se manteve acima delas nas outras correções. Então é importante que o preço se mantenha acima dessa zona, caso a gente queira ver a continuação desta tendência que a gente está aqui no gráfico diário. Galera, a gente pode olhar também agora o curtíssimo prazo, e para isso a gente vai ver aqui a análise de sentimento. E temos pontos muito importantes. Curtíssimo prazo, gráfico de 15 minutos, o que é que eu vejo nesse momento? Primeiro, a gente vê que o preço vinha subindo com a queda do Open Interest. Isso demonstra desinteresse nessa movimentação de alta, não demonstra força nessa movimentação de alta. O ideal é a gente ver o preço subindo com o acompanhamento do Open Interest. São o número de contratos que estão sendo abertos e fechados. Então a gente quer ver uma tendência com aumento da quantidade de contratos, demonstra interesse pela tendência. Não é o caso até o momento. Sim, a gente teve umas movimentações de alta aqui no Open Interest, com algumas movimentações aqui, mas ainda não são movimentações bem claras, não vejo uma direção clara aqui, pelo menos pelo Open Interest nesse momento. O que eu vejo que eu noto como risco aqui nesse exato momento é esse ratio aqui. Ó. Ratio é a proporção de posições de long e de short. A gente vê direção subindo, né? Alta, aumentando. Posições de long estão aumentando. E por que isso conota risco? Isso aqui é liquidez. Os mercados buscam por liquidez. Então, se o preço corrigir nesse exato momento aqui agora, buscar uma correção, ele vai acabar estopando e liquidando essas posições de long aqui nesse momento, ou seja, ele vai captar liquidez. Então isso conota risco aqui no curtíssimo prazo, para continuar uma movimentação de baixa justamente em busca dessa liquidez que a gente tem que de imediato no curtíssimo prazo. Galera, se você não está inscrito ainda, pô, pelo amor de Deus, está perdendo tempo. Análises exclusivas aqui com o indicador que eu desenvolvi com as NEMAs, análise de sentimento, uma visão única que vocês vão ter aqui, então espero que vocês aproveitem e gostem também. E é isso, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com amigos que você acredita, gosta e admira. Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu, um abraço.